Muito bem-vindos a mais um podcast Vírgula Jurídica, onde saber não tem um ponto final. Hoje nós estamos aqui com Jefferson Figueiredo, que é uma das pessoas que mais entende de renda fixa no Brasil, gestor de fundo de renda fixa e o responsável pelo site rendafixanaprática.com.br. Rendafixaprática.com. Não tem o NA, né? Rendafixaprática.com.br. Prazer, Jefferson, estar aqui com você. E também com parceiro dos projetos acadêmicos, parceiro do podcast, o grande Eric. Tudo bom, Eric? Tudo bem, Fábio. Prazer ter o Jefferson aqui, né? Correr atrás do Jefferson, tentar trazer ele aqui, essa rotina super corrida. Cara, muito bom ter você aqui para falar de um assunto que eu acho super importante. Acho que é a porta de entrada para os investimentos, é a renda fixa, e a gente precisa conhecer isso profundamente. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade. Jefferson, falou em renda fixa, eu penso logo em título do tesouro, né? Aquela coisa bem padrão assim, mas renda fixa é um universo muito maior do que esse, né? Sim. O que você, assim, para primeiro contato com renda fixa, o que você fala pra gente sobre esse assunto? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Fábio e Eric. Eu iniciei o projeto Renda Fixa Prática 5 anos atrás, justamente com esse intuito, né? De levar a conhecimento a mal compreendida renda fixa. E a gente enxerga aí um gargalo grande de educação financeira, e quando se fala em renda fixa, eu acho que ainda tem muito a ser feito. Quando a gente começa a investir, e a grande maioria dos investidores deixam o dinheiro na poupança, que é uma renda fixa, então o brasileiro, apesar de todo o crescimento e investimento em renda variável, ainda é um investidor em renda fixa, e geralmente ele alcança a renda fixa através dos veículos mais básicos, né? Só que a renda fixa, conforme você disse, tem uma gama imensa de instrumentos. Eu fico muito curioso que, em geral, fala-se muito dos veículos, CDB, LCA, título público, né? O Tesouro Direto. E, na verdade, esses são os ativos em que você tem acesso para compra. Mas quando se fala em renda fixa, a primeira análise que tem que ser feita é dos indexadores. Então, antes de você escolher o ativo, a gente tem que estudar o comportamento que aquele ativo tem, e o comportamento você consegue observar entendendo os caminhos. Então, a nossa renda fixa ela tem 99% do que é investido está atrelado a 3 indexadores. O CDI, ou Selic, que hoje tem o mesmo patamar de taxa, o pré-fixado, que é um outro caminho usualmente, né, investido, e o IPCA+, que traz ali o rendimento da inflação, atrelado ao índice oficial, o próprio IPCA, mais um plus, mais uma taxinha pré. Então são esses 3 caminhos que o investidor tem que decidir antes até mesmo de querer adentrar naquela sopa de letrinha que é a renda fixa, né? Então o primeiro passo é conhecer cada indexador desse. Então muita gente vem perguntar o que é melhor, uma debenture ou um título do governo? Debenture de quê? Depende. Então são comparáveis, né? A gente tem que primeiro dizer, é CDI, é pré ou é IPCA+? Você já definiu o caminho que você quer percorrer? Aí sim você vai escolher o veículo. Aí os veículos também têm as suas particularidades com relação se é um crédito privado, se é um título público, enfim. Então, a primeira dica para quem quer avançar na renda fixa, estude os caminhos. E você tocou num ponto muito interessante, Jefferson, que antes de pensar no investimento, esses indexadores são importantes da gente conhecer para a nossa vida mesmo. Você precisa saber o que é o IPCA, que impacta no teu dia a dia ali, nas compras do mercado, por exemplo, quando você vai abastecer seu carro. Aí você vai pensar em CDI e Selic, a gente pensa primeiro em investimento, mas a gente pode pensar numa demanda de crédito que você tenha, por exemplo, que o seu crédito vai ter o custo atrelado ao CDI ou à Selic. Então esses conhecimentos básicos, né, de economia são fundamentais para a nossa vida, não só para investimento. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente precisa traçar uma estratégia para investir. Você já começou com um primeiro passo, e um primeiro passo diferente do que a gente escuta normalmente, Fábio. E é o passo mais importante mesmo. Por essa deficiência que a gente tem em educação financeira, por esse volume de dinheiro que tem na poupança ainda, as pessoas comparam produtos. Então, CDB é melhor que a poupança,
LCI, LCA, debenture, CRI, CRA, mas sem uma estratégia clara de para onde elas querem ir e sem um conhecimento específico de risco. E aí eu queria te perguntar em relação a níveis de risco de renda fixa, porque apesar de ser renda fixa, tem risco. Todos, né? E isso é de desconhecimento público. As pessoas acham que, por exemplo, poupança não tem risco. Ah, meu dinheiro está na poupança, é melhor deixar lá, porque de repente eu vou colocar no, sei lá, no CDB, no LCI, LCA, é um negócio mais arriscado. Fala um pouquinho de risco de renda fixa pra gente, que eu acho que é um ponto relevante pra gente tirar a pessoa da inércia dos investimentos e fazer ela dar o primeiro passo ali, tirar o dinheiro da poupança e etc. Né? Sim, ótima pergunta, Eric. Os conceitos de risco são muito atrelados a ativo de renda variável. E o risco de mercado, que é a variação de preço de um ativo de renda fixa, ele existe e é presente quando um investidor toma a decisão de percorrer um dos 3 caminhos da renda fixa. Cada um tem um comportamento específico e, dependendo do prazo em que a pessoa mantém o ativo, esse risco de mercado, que é o primeiro risco que eu vou chamar a atenção, ele é mais ou menos presente. O que seria o risco de mercado? Seria de você ter que vender o ativo antes do prazo de vencimento e não encontrar um preço condizente com a taxa que você entrou. Então, Tesouro Direto, que é um ativo, que é uma oferta que cresceu muito para o cliente de varejo, ele é vendido como uma classe de ativo de baixo risco, mas se você observar a Tesouro Principal 45, que é um papel de longuíssimo prazo, e começar todo dia, não todo dia, porque isso aí fica para cargo do gestor de investimento, um cliente institucional, mas de vez em quando olhar o preço, você vai ver que aquele preço ele toma valores muito discrepantes ao longo do tempo. Essa mudança no preço é para refletir as alterações das taxas que o mercado está negociando a todo momento. Na verdade, diariamente, intradiariamente, né? Ao longo das horas, as taxas mudam e, consequentemente, os preços têm que mudar. Então, todo dia, essa compra, né, esses negócios, eles têm que ser refletidos no preço. E o investidor... Usou-se muito o termo marcação a mercado, que foi importado do conceito, né, dos institucionais, que passaram a ser obrigados a ter os seus preços reais, né? Os fundos de investimento têm marcação a mercado, vamos dizer, na veia. Recentemente, a CVM começou a obrigar que as corretoras mostrem os preços de mercado, de curva. E o que é isso? Isso é você se olhar no espelho todo dia e ver a realidade, né, do mercado. E a renda fixa, por muito tempo, deu-se a falsa impressão que não oscilava, porque isso não existia. As pessoas compram, consideram que vão levar a vencimento, e se você compra um ativo pré-fixado, por exemplo, você tem aquela taxa no período, mas o fato de você ter aquela taxa ano a ano, que geralmente os negócios são em termos anuais, não é uma garantia de um bom rendimento, porque existe o custo de oportunidade, existem outros ativos que invariavelmente têm que ser comparados. Então, existe sim risco na renda fixa também, e cada caminho ele tem uma particularidade. Com relação ao risco de mercado, que é o mais importante, que eu vou chamar a atenção, risco de liquidez. A poupança, por exemplo, dependendo do aniversário, você não tem liquidez antes de 30 dias, porque se você sacar, você perde o rendimento daquele mês. Tesouro Direto é em D+1. Então, cada um ativo engloba essa questão de risco de liquidez. Alguns ativos que são negociados no mercado secundário, uma debenture, por exemplo, título de crédito privado, você pode não conseguir reaver o dinheiro rapidamente. Se tiver que vender, vai pagar, né, vai ter que entregar parte do retorno acumulado e às vezes vender com prejuízo. E pensa o seguinte, quando eu falei em risco de mercado, você pensar na Principal 45 como investimento de longo prazo e não colocar na conta uma eventual necessidade do dinheiro antes do prazo, chega a ser irresponsável.
Então sempre tem que estar, não diariamente, mas em algum cronograma, um espaço temporal não muito longo, rever os seus investimentos, ver como que eles estão sendo marcados, e assim você vai ter o reflexo real do seu retorno, né? Não é só... quando você fala em risco de mercado, então, basicamente, você tem ali, vê se eu entendi direito, como você tem ali um título que você comprou com prazo de vencimento, você, em princípio, comprou aquele título, se você for resgatar no prazo de vencimento, você não vai ter o risco de mercado, porque você vai resgatar com a taxa que está pactuada. Agora, a grande questão é se você, antes do prazo do vencimento, precisar vender, né? E aí você pode ter um risco de mercado de estar em baixa e você precisar vender na baixa, você vai ter ali o prejuízo, né? E por que... Não necessariamente o prejuízo. Ou uma rentabilidade menor. Menor do que o que você realmente pegou na entrada. Sim. Eu comprei a 11. Aí cheguei e tive que sair a 13. Dependendo do prazo, o carregamento do ativo, o juros está a seu favor, né? Que é juros compostos, então você vai acumular durante muito tempo aquela taxa de 11 que você entrou. Mas se você precisou sair a 13, certamente você vai receber uma taxa, se você for computar em termos anuais, menor do que a taxa de 11 que você entrou. Você vai ter que entregar parte do retorno anualizado que você esperava da entrada. Mas não necessariamente o preço vai ser menor, vai ter prejuízo, vamos dizer assim. Sim, perfeito, perfeito. Pode acontecer, pode, né? Dependendo de um curto prazo, e dependendo do vencimento do papel, que aí o desconto é grande, você corre grande risco de ter que vender a um preço menor do que você pagou. Na renda fixa, por exemplo, a principal 45, perfeitamente possível. Ela ficou 2 anos com retornos negativos. Com um preço menor do que o preço de entrada, que entrou 2 anos atrás. Agora, com a mudança nas taxas reais, então ela recuperou bem, inclusive. Perfeito. E o risco de liquidez é, eventualmente, você não conseguir vender de forma alguma por diversos motivos. Por exemplo, se for um papel privado, de repente, se a empresa não tiver condição de pagar. Isso. Né, tem a questão do default também, que aí é o risco de crédito. É um pouco diferente do risco de liquidez. Na verdade, esse risco que você falou é o risco de crédito, de não pagamento. O risco de liquidez é você não receber o dinheiro no período que você teria a necessidade. Geralmente, alguns ativos ele tem um prazo para vender, por exemplo, um fundo de renda fixa. Alguns têm, de crédito privado, tem lá 30 dias para você. Então, esses 30 dias você está no risco de liquidez. Você não vai conseguir receber aquilo. E alguns ativos, o risco de liquidez, ele se mistura com o risco de mercado, porque você quer vender a uma taxa, a taxa que você comprou no mínimo, por exemplo, você estabelece, e não tem comprador aquela taxa. Então, se você precisar do dinheiro, você vai ter que abrir mão de algum ganho. Então, aí nesse momento se misturam os dois riscos. Mas o risco de liquidez, precisei do dinheiro, tenho o dinheiro na hora que eu quero, e tem muito a ver com reserva de emergência, com que muita gente às vezes compra os ativos errados. Né? Era esse o ponto que eu ia tocar agora. Essa é uma pesquisa que a cada 5 pessoas que tentam sair da poupança, 2 voltam atrás e pegam o dinheiro que tinham colocado em outro lugar e retornam para a poupança, justamente pelo que você falou agora. A frustração em relação a investimentos de renda variável, de renda fixa, seja lá do que for, é a falta de reserva de emergência, Jefferson. Então, o cara quer começar a investir por moda, tá todo mundo investindo em ações, meus amigos, eu invisto em ações. Não, a taxa Selic tá alta agora, vamos investir em tesouro direto, vamos investir em CDB, seja lá o que for. Sem entender que você pode ter uma demanda financeira, vai precisar utilizar o dinheiro antes. Aí beleza, pegar um exemplo prático, a B45 que você falou. O cara vai lá, precisa do dinheiro e tira com prejuízo, no curto prazo. Aí ele já assume que tesouro direto é ruim. Aí ele volta para a poupança. E assim como outros ativos. Então aproveita o gancho e fala um pouquinho de reserva de emergência pra gente, quais são as boas opções, sem indicação, né, claro, mas o que ele pode colocar. Isso é muito relevante, cara, para investimentos. Ótima lembrança e ótima pergunta. A reserva de emergência, assim, ela diz respeito assim, a dinheiro rápido na mão. Então, maior reserva de emergência é dinheiro no bolso. Ali você vai usar na hora que precisa. Mas tem um pedágio, não rende nada, né? Então, para você ter esse dinheiro rápido, vai ter um comprometimento de retorno. Então, em geral, as reservas de emergência não vão ter rendimentos altos. Então, se alguém te oferece alguma coisa nesse sentido,
pode ter certeza que já tem alguma coisa errada. E assim, enquanto planejamento financeiro, a primeira coisa que você tem que se estabelecer antes de buscar qualquer rendimento, conforme você falou, maior, é você ter guardado parte de um dinheiro, seja para reserva de emergência ou reserva de oportunidade, né? As duas coisas se misturam, mas o primeiro potinho que você tem que encher ali, definindo as suas necessidades, ou cobrir suas despesas de algum período, aí não existe uma regra, tá? Você ter esse dinheiro ali guardadinho, né? Para você reaver de forma rápida. A maior reserva de emergência usada é a própria poupança. Você tem ali o pedágio dos 30 dias, mas você tem o dinheiro na hora que você precisa. Alguns fundos com resgate automático, né? O Tesouro Selic, ele já é uma reserva de emergência que eu considero assim, um pouquinho mais fraca com relação a... porque ela tem dois riscos ali embutidos. O risco de liquidez pequeno, que é um dia só o Tesouro vai te garantir, mas ela tem um risco de mercado, que pouca gente fala. A taxinha que ela paga lá, acima ou abaixo, depende do período, ela também varia. E ela tem um impacto pequeno no preço quando comparado com títulos de IPCA e pré-fixado, mas ele existe. Então você pode ter retorno negativo com o Tesouro Selic. Então, eu não vou descaracterizar ela como reserva de emergência, mas se for escalar, existem produtos que não têm risco de mercado, ou bem baixo, o CDB com liquidez diária, por exemplo, que aí já entra o risco de crédito, que o banco pode não honrar. Poupança também. A poupança também. Ela não tem um fundo garantidor, vamos dizer assim. O próprio fundo garantidor também, ele demora para te entregar o dinheiro, né? Ele não é automático. Então, tudo tem que ser avaliado quando se diz respeito à reserva de emergência. Conforme ela vai engordando, e você vai tomando ciência mais ou menos daquilo que você precisa, de dinheiro rápido, aí sim você vai colocar dinheiro em outros ativos que têm retornos maiores que a reserva de emergência, porque ela vai comprometer o retorno. Isso é natural, o tripé lá de financiamento, risco, retorno e liquidez, eles estão ao tempo todo ali brigando um contra o outro. Sim. É uma relação de tensão, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Mas dentro dos três caminhos que você mencionou, entre PCA+, Selic e CDI, tem algum que seja... Pré-fixado. Pré-fixado? Você tem algum que você indica como preferencial para reserva de emergência ou não? Então, conforme eu disse, dos três, certamente o menor risco de mercado é o Tesouro Selic. Porque o indexador, o CDI, no Brasil, ele não tem... Você não tem como ter retornos negativos, ele não retroage o índice, porque as nossas taxas foram sempre positivas. Uhum. No Japão, na Suíça, na Alemanha, em algum período tiveram taxas à vida. Você pagava para guardar dinheiro no banco, não é o caso do Brasil. Então o Tesouro Selic ele tem retorno negativo por conta da variação do plus que ele paga, mas o indexador é sempre subindo. Quando ele está a 13,65, que é o que era ontem, agora caiu 50 pontos base, essa mudança muda só a inclinação, ele acelera menos do que vinha acelerando. Mas preço contra preço, índice contra índice, ele não tem como retroagir. Então, como o Tesouro Selic é atrelado a esse índice, a variação de preço dele diz respeito só à variação do plus. O índice ele vai sempre subir. Então, se você precisar do dinheiro, a chance de você ter um preço menor é bem menor do que o pré-fixado, que reprecifica, desconta lá da frente para cá, e o IPCA+, que também que é um híbrido. Ele tem duas coisas ali. Você sofre com a alteração das expectativas de inflação e sofre com a própria curva de juros. Aquele plus ali, ele vem, o a mais é um juros nominal. Ele paga mais do que a inflação, juros reais, melhor dizendo. Só que aquilo ali também sofre variação. Às vezes ele sobe, às vezes ele cai. Então ele paga a inflação mais 6 e por vezes a inflação mais 5. Então muda também. Então, reserva de emergência, dentro do Tesouro, certamente o Tesouro Selic é a melhor opção para quem vai começar ali. Já guardou um dinheirinho com bastante liquidez em algum outro ativo que te dê liquidez imediata, já começa a encher o potinho do Tesouro Selic, que ele vai te servir como
reserva de oportunidade ou reserva de emergência. Perfeito. E com foco na geração assim, de uma renda passiva para o futuro, assim, porque a gente tem assim, sempre uma preocupação. O que a gente procura sempre falar aqui? Nós temos muitos advogados especializados em previdência e que trabalham com um planejamento previdenciário, né? Mas a gente vem trabalhando sempre a ideia de que o planejamento previdenciário tem que ir além do planejamento da aposentadoria do INSS ali. E a gente precisa imaginar oportunidades para a pessoa gerar renda passiva por outros meios. Dentro da renda fixa, a gente tem algum instrumento que seja propício para pensar na aposentadoria lá na frente? Toda a renda fixa, os juros compostos estão a seu favor. Se você tem um prazo mais alongado, é um instrumento muito útil a quem quer acumular capital para o longo prazo. Não só porque eu sou a favor completamente da diversificação, né? Uma classe só de ativos, eu não acho razoável. Você tem que, em algumas fases de acumulação, você vai privilegiar um ou outro, até mesmo dentro da renda fixa. O Tesouro Selic pode ser útil para acumular retorno. Isso vai depender da análise que você vai fazer na hora de investir ou na hora de resgatar. Sempre os três caminhos vão estar disponíveis para você tomar a decisão, né, e investir mesmo que para aposentadoria. O mais comum e usual, né, depois que o cara já tem lá um fundo previdenciário, que tem uma coisa ali que é o benefício tributário, se ele já encheu aquele benefício, já não obtém mais benefício tributário, porque dificilmente alguém vai te dar aquele percentual que você deduz do seu imposto de renda. Investimento, entendeu? Você encheu aquele pote, já tem dinheiro além daquilo, aí você vai procurar algumas classes de ativo, como a gente está falando de renda fixa. Então, dentro dos três caminhos, o mais usual é as pessoas investirem em IPCA+, porque tem um seguro ali embutido, que é a proteção por conta da inflação que o índice carrega. Levando a vencimento em termos brutos, você tem a garantia de ganhar mais do que a inflação. Mas não é garantia que você vai ganhar mais do que o pré daquele vencimento, você poderia ter ganho mais ainda, e nem é garantia que você possa ter ganhado mais do que o próprio CDI no período. Normalmente, esses ativos pré-fixados e IPCA+, por serem de mais longo prazo e terem um risco de mercado maior, embutem esse prêmio de risco e no longo prazo tem um retorno maior do que o Tesouro Selic que está atrelado ao CDI. Se você pegar várias janelas de investimento, você vai ver lá que os papéis atrelados ao IPCA+, e ao pré-fixado têm retornos anualizados maiores do que o CDI no período. Compare-se muito o CDI com a Bolsa, e tem muita gente que defende lá várias janelas o CDI bater na Bolsa, porque nós temos juros muito altos. É difícil uma empresa, você investindo numa renda variável, conseguir em termos anuais mais do que 13,65% ao ano que foi agora. E na média lá, 12%, 11%, que é o patamar de nosso de taxa. Espero eu, e acho que é ótimo para a economia, que isso venha para o patamar mais saudável para que investimentos reais aumentem. Sim. Mas isso está na mesa todo dia do investidor, ele tem que tomar essa decisão. E esses ativos mais longos, o pré, acabam sendo mais adequados porque, historicamente, ele tem um ganho em relação ao CDI. Numa janela curta, os últimos 2 anos, com a alta dos juros, né, da trajetória de Selic, as expectativas foram subindo, e quem comprou ativo pré-fixado lá no começo de 21 a 4, teve que aguentar essa alta aí. Quando você olha a marcação a mercado, ele não vai superar o CDI do período, porque as expectativas lá atrás eram de um CDI mais baixo. O mercado trabalha com expectativa todo dia. E eu costumo dizer o seguinte: quem é o grande precificador de juros no país? É o futuro do DI. Então não dá para falar que entende de renda fixa sem conhecer ou ter ouvido falar no futuro do DI. Ele é que dá preço para quem investe e para quem toma emprestado. Então, entra lá no site da B3, futuro do DI, tem um contrato, que é um derivativo futuro, que é o que define a taxa de todos os tesouros, define a taxa
dos títulos públicos marcados pela Ambima, que é a grande instituição que define taxa, né, para esses investimentos em renda fixa. Então, os movimentos no DI futuro é que vai definir quanto que você vai receber na marcação daquele dia ou daquele período num título público pré-fixado, em parte do IPCA+, que tem inflação embutida ali, e o próprio CDI, que negocia-se ali no DI futuro é o quanto que o DI está de hoje até aquela data futura. E trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, né, Fábio, de linkar o planejamento previdenciário com o planejamento financeiro. Hoje o teto do INSS, 7 mil e pouco, né? Então, imaginando que a pessoa tem uma renda de 10, 12, 15 mil reais, se ela fosse se aposentar hoje, ela teria um déficit ali grande no seu poder de compra, em manter o seu padrão de vida. Então a gente sempre dá a ideia aqui para o advogado de apresentar ali opções de planejamento financeiro fora INSS, ou em conjunto com o INSS, melhor dizendo. E eu acho que a renda fixa é a grande porta de entrada para isso. Se a gente pega ali a deficiência na educação financeira, que foi o que você falou pra gente, poder dos juros compostos, vou usar só o que você falou aqui para embasar o que eu estou dizendo. O advogado tem uma grande oportunidade de ter mais um serviço e de agregar ali no seu planejamento previdenciário e um trabalho diferenciado, né, Fábio? Que basicamente o cara foi contratado para entregar ali o planejamento da aposentadoria do INSS. Ele entrega isso, né, entrega um planejamento financeiro, se preocupando com o futuro do cliente. Eu acho que isso tem um ganho de valor de trabalho e, consequentemente, financeiro também muito, muito relevante, né? Sem dúvida. Porque no final das contas, na vida da pessoa, não vai fazer diferença se o dinheiro está vindo do INSS ou se está vindo de outra fonte. Tá vindo... E vocês profissionais liberais, né? Aliás, todos eles, né? Carecem e dependem ainda mais da educação financeira, de conhecimento relacionado, porque grande parte desse acúmulo vai depender dos aportes que vocês fazem e de como vocês administram isso. Eu acho extremamente importante. E essa prestação de serviço, ainda mais atrelada à questão previdenciária, eu costumo sempre relacionar a questão da função do planejador financeiro ou do previdenciário, de quem presta serviço de assessoria financeira, seja em qualquer prazo, tá? Aí, como o foco aqui é previdenciário, mais longo prazo. Esse tipo de serviço que eu acho que cada vez mais tem que ser valorizado e remunerado, ele é importante. Eu costumo comparar com o seguinte: quando a gente quer emagrecer, a gente procura fazer dieta e tal. Mas se a gente quer dar um plus, a figura do nutricionista, o serviço especializado, ele acaba entrando. Porque você vai se implicar financeiramente. Sim. Então, você vai, né, onde você se implica tem um diferencial. Então, você procurar um serviço profissional é diferente, é diferenciado. E esse movimento ocorreu com nutrição, com academia. Quando você quer dar um plus lá no shape, você sozinho consegue isso? Você pode ficar lá assistindo vídeo no YouTube. Você pode contratar um personal ali. Agora, a figura profissional, isso não tem retorno, é inegável. O mundo caminhou para a especialização das coisas. Todo mundo aqui vai focar no COI. Eu sou gestor de fundo, de renda fixa. Então, eu foco no meu núcleo de rendimento, que é o que... Agora, quando eu preciso emagrecer, eu vou procurar um nutricionista. Profissional. Não tem jeito. Então, não é hiper importante a junção dessas duas funções. Planejamento previdenciário, né? Educação previdenciária. Não dá para dissociar, né? E aí vou até dividir com o Fábio, que conhece muito bem do assunto também. E tem um outro ponto aqui, né, Jefferson? Pensando no advogado, né? O dinheiro já está passando pela mão dele. Quando o Jefferson chegou lá para planejar a aposentadoria dele pelo INSS, exemplo. E aí, de repente, tem um atrasado do Jefferson, tem alguma coisa ali que o advogado pode chegar e ajudar. De repente, o Jefferson vai ganhar 300 mil reais de atrasado, um exemplo, tá? Nada comprometido com a verdade. E o Jefferson não sabe o que vai fazer com o dinheiro por tudo que a gente já falou, né? A deficiência na educação financeira e etc. Aí o Jefferson pega esse dinheiro e abre uma padaria. O Jefferson, nunca trabalhou com isso, e aí vem aquelas estatísticas, né? 90% das empresas fecham no primeiro ano. E aí o Jefferson perdeu 300 mil reais se aquela empresa fechar.
Em contrapartida, o advogado que fez o planejamento previdenciário ali do Jefferson podia ter oferecido para ele um planejamento financeiro com esses 300 mil reais, que seria o dinheiro que geraria 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês para o Jefferson, dependendo da taxa, e complementaria a aposentadoria do INSS. Então as coisas conversam, né, Fábio? Não sei se você concorda com isso. A visão é essa. Na verdade, o planejamento da aposentadoria não é planejamento de aposentadoria pública exclusivamente, né? É planejamento do que vai te gerar renda passiva lá na frente. E aí eu vejo na renda fixa sempre um bom caminho. Agora, a gente tem aí essa série de peculiaridades, né? Agora, como é que você enxerga, Jefferson, também dentro nessa linha, a renda fixa nos papéis privados? Assim, quais são as opções, o que nós temos hoje? São boas alternativas também? Sim, assim, definiu o indexador, SDI, IPCA+, outra coisa importante, né, a questão tributária, que a gente tem uma jabuticabas, né, que dificultam a análise. A LCA não paga imposto, isso já é condição para se dizer que a LCA é melhor. Isso a gente ouve muito. E não tem nada a ver, você tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Porque às vezes o ativo do mesmo banco, é o mesmo risco, tá com uma taxa maior numa outra classe que paga imposto, mas não se fez o que o mercado chama de gross up, que é brutalizar aquilo. Quanto que aquilo daria se pagasse imposto? Porque as ofertas, o que acontece? As instituições, sabendo que ele vai receber líquido de imposto, faz a conta e oferece uma taxa menor. É um fomento direcionado, beleza, mas o investidor tem que fazer conta. E o crédito privado tem muito papel incentivado, né, que tem esse critério de não pagamento de imposto. Nunca considere isso somente como critério para investimento. É só um elemento da equação. Um elemento da equação. Então tem que avaliar. Se você já escolheu o indexador, beleza. Aí vem aquela sopa de letrinha. LCI, LCA, debênture e tal. A grande maioria vai ter que te pagar alguma coisa acima do que um título público paga. Por quê? Porque aquilo tem um risco de crédito embutido. Você considerar num país, né, em qualquer país, em geral, o maior pagador é o próprio governo. Se a gente não acredita no próprio governo, o país já está fadado, mais ou menos acontece com a Argentina hoje. Uhum. Mas chegar nesse nível, muita coisa ruim já tem que ter acontecido. Então, considerando que a gente já vive esse período de democracia, de inflação baixa, então o título público nosso seria o risk-free. Risk-free, sim, não tem risco de crédito, tem risco de mercado, continua tendo, pode receber menos, mas não é culpa do não pagamento, são as condições de mercado que mudaram. O crédito privado tem que pagar mais. E de olho nas ofertas que você pode encontrar alguma coisa aí, um título pré-fixado, por exemplo, que paga 14%, e você olhar a curva de juros lá, não chegou a 14 agora, mas poderia quase ter chegado lá, né? Quase lá, e você está pagando, está tendo um spread de crédito, que é a diferença muito mínima. Então, cuidado com essa análise quando te falar em crédito privado. O crédito privado de instituição financeira, em geral, você vai levar a vencimento. Não tem mercado secundário para você. Então, tem um risco de liquidez alto. O banco, para te devolver o dinheiro antes da hora, vai te cobrar. Bem alto, né? Bem alto. Então, risco de liquidez alto. O que o crédito privado, o título público tem bem menos, né? Ele tem um risco de liquidez baixo porque te entrega, tem mercado secundário, o tesouro te entrega no outro dia. Tem um risco de mercado alto. O privado vai embutir isso tudo. Então, ele tem que te pagar alguma coisa bem além. Então, essa é a primeira análise que tem que se fazer. E esse além requer a análise da empresa que você está pegando, está te oferecendo aqui, ó. E assim, aí é uma seara que precisa de especialista, né? Sim. É quase que uma análise de uma renda variável, de uma ação. Olhar múltiplo, capacidade de pagamento. E eu trabalho na área, né? Mas vocês que tem outro core, vocês vão ter dificuldade de capturar e vão precisar de ajuda para fazer essa análise. Mas grandes empresas
são boas pagadoras, têm um histórico de pagamento, é uma ótima opção de investimento, porque elas certamente vão ter que pagar acima do que, então é um juros a mais que você vai receber no longo prazo. Aí diversifica, coloca um percentual de comprometimento condizente com aquilo que você está disposto a uma eventual perda, né, por default, por não pagamento, mas não pode ser descartado investimento em crédito privado. Existem ondas, né? Houve uma onda negativa agora, conta da Americanas, então há um efeito de medo e reprecifica-se tudo, mas agora, nos últimos 2 meses, houve uma melhora nas avaliações, então aí você pode olhar o índice da Ambima, que é de debênture, mas ele reflete muito o que é o mercado, o IDA-DI. Então, você olhando o índice lá, você tem lá o rendimento generalizado do crédito privado. É um bom benchmark, vamos dizer assim. Ele deu uma melhorada, mas ele entregou muito recentemente. No ano, acho que ainda não recuperou. Acho que você tocou num ponto muito relevante, né? Eu sou sócio de um escritório, né, de investimentos, e eu acho que a análise para crédito privado ela tem que ter a mesma criticidade, por exemplo, de ações. Porque imagina, você olha ali a classificação de crédito da empresa é AAA, que é a melhor possível. Só que não é só isso que conta, né? Qual era a classificação de crédito das Americanas? Tinha uma coisa escondida lá que... Tinha alguma coisa escondida lá que ninguém sabia. Então eu acho que essa decisão do crédito privado para o cliente em geral, no mínimo, precisa de um apoio de um especialista, de uma assessoria. Do teu gerente de banco, do teu assessor, do teu planejador financeiro, seja lá quem for. Eu tenho cuidado para falar do crédito privado por isso. Agora é ruim? Não, cara. Tem várias empresas maravilhosas pagando juros, algumas vezes isento de imposto de renda. Agora, cuidado, porque esse alerta das Americanas eu acho importante. Não para poluir e contaminar a classe de ativos, mas para mostrar que exige um nível de conhecimento muito maior do que decidir sobre um tesouro direto ou sobre o CDB, LCI e LCA, na minha opinião. Não sei o que você acha. Não, com certeza. A instituição financeira ela tem um fundo garantidor, né, tem uma blindagem maior. E o fundo garantidor é um case de sucesso, né, pagou todas, apesar de se chegar um risco sistêmico grande, nem ele vai pagar. Não tem jeito. Então não é risk-free, não posso dizer. Não. Mas assim, está bem longe de ser uma instituição que a gente possa ter medo nesse sentido. Mas recentemente tiveram duas instituições financeiras que quebraram e eles pagaram. Você teve um prazo ali, uma documentação, eles geralmente levam 30 dias ali no máximo. Eu assisti a entrevista lá do último presidente, ele explicando o operacional da coisa, mas todo mundo recebeu. O que diante do cenário, 30 dias é tranquilo. Tranquilo. Para quem não está esperando receber nada. Para quem perdeu o dinheiro, teoricamente perdeu o dinheiro. Você recebeu o dinheiro de volta em 30 dias. Sim. Isso reverbera nas taxas, né? Então, se você for comparar título corporativo, que é de não bancário, ele tem que ter taxas maiores, né? Vamos dizer assim, do que para compensar o risco, né? Para compensar o risco. Até porque não existe ali o fundo garantidor, que assim, existe uma prostituição com o fundo garantidor, reserva de emergência, pode comprar um CDB que você vai receber, você não tem risco de crédito ali embutido, e se tiver liquidez diária, o banco te dá aquela taxa. E não é bem assim, né? Não dá para avaliar nesse sentido. Isso é muito interessante. Então, na verdade, nós temos ali algumas alternativas bacanas de renda fixa, mas que exigem um cuidado. Eu acho que até o ponto onde para o trabalho do advogado que está prestando essa assessoria para o planejamento financeiro da aposentadoria. Não cabe ao advogado fazer a indicação do papel, não cabe ao advogado fazer... Eu acho que tem uma restrição, né? Você tem a restrição, exatamente. Da indicação. E além da restrição legal, porque esse não é o papel dele, também há uma restrição de conhecimento mesmo, né? Então, o conhecimento ele pode conseguir. E ele, né, ele é impedido legalmente, mas ele vai conseguir debater com quem prestar assessoria para ele. Eu acho que esse é o ponto principal. E outra coisa, como não existe, eu penso o seguinte, não existe um cargo específico, uma restrição de cargo. Então, um advogado pode ser planejador.
Ele se certifica. É isso. Perfeito. E esse é o ponto principal desse negócio. A gente pode pensar num mundo ideal que 202 milhões de pessoas vão se educar financeiramente, vão fazer tudo sozinho, vão abrir sua conta na instituição financeira e ok, isso é utopia, isso não existe, isso nunca vai acontecer. O mundo veio para a especialização. O mundo veio para a especialização, justamente. Então esse cara que ele é advogado, ele é planejador financeiro, ele pode ter ali, pode debater com assessor de investimentos, pode debater com gerente, pode prestar um serviço para o cliente dele, entregando esse conhecimento, entregando um produto final melhor. Você não vai conseguir fugir da instituição financeira. Esse é um ponto. Você não vai conseguir fugir do banco, da corretora, não tem como. Você precisa colocar o dinheiro lá. Mas se você tem uma base melhor de discussão, o desempenho tende a ser melhor, né? Então, se o advogado tomar esse rumo e se aprofundar é muito importante. O erro que não pode acontecer é a inconsciência no investimento. É isso que eu não sabia que eu poderia ter perdido dinheiro com a renda fixa. E acontece muito. Você não pode alegar isso. Isso aí já é culpa sua. Não é de quem te vendeu mais. Né? No mundo jurídico, né, a inconsciência da lei não é justificativa para retirada de pena. Não é? Isso aí. Acho que é isso. Isso aí. E assim, o advogado pode ter as duas, né? A função dele pode perfeitamente cobrir os dois espaços. Né? Essa é a ideia. Eu acho que o advogado ele tem uma sinergia grande da advocacia com o planejamento financeiro. O planejamento financeiro e a advocacia andam ali tanto que no CFP, né, se eu não me engano, tem uma cadeira previdenciária lá, praticamente um direito previdenciário. Porque, assim, as nuances têm que ser enxergadas na lei, né? Porque senão você investe errado. Acha que pode, não pode. E aí a gente está tendo hoje uma tendência em títulos, voltando para os títulos públicos, de você ter alguns papéis voltados para finalidades específicas. Né? Começou agora o Tesouro. Teve no início do ano, começou a ser vendido o Renda Mais, e agora as notícias estavam falando de um título para educação, né? Para planejar a educação do... qual é a sua visão sobre esse tipo de papel? Assim? Eu acho que isso aí é um grande passo para a educação financeira que o Tesouro tem dado, né, de fomentar investimentos com baixo ticket, baixo valor de entrada e com fluxos futuros de retorno. Né, esses papéis Renda Mais e o Educa Mais. Só tem em mente que é o seguinte: são títulos com alto risco de mercado. Sim. Porque aquele fluxo todo, quando você precisa sair antes da hora e a taxa mudou, o preço vai sofrer uma variação imensa. Aquilo ali é mais, em termos de risco de mercado, arriscado que a principal 45, a principal 55, que te pagam o fluxo inteiro na frente. Esse vai começar a te pagar um fluxo parcelado lá na frente, tanto o Renda Mais como o Educa Mais. E quando você compra isso, o preço reflete isso tudo. Então aquilo ali, eu vou receber, sei lá, tantos por cento, a inflação mais tantos por cento ao longo daquele período lá. Digamos 5. Se daqui a 10 anos você precisou vender isso e estava 7, você vai ter que abrir mão de 2% ao ano e você vai ter um revés na repressão. Necessariamente não vai ter prejuízo porque você já acumulou durante muito tempo, mas vai receber bem menos do que você esperava receber. Então são ótimas. Incide a taxa de custódia se você vender antecipado. Isso, tem a questão das despesas que tem que estar de olho, mas descartar como um título uma ótima opção de investimento, não. Desde que adequado, consciente do que você está comprando. Eu brinco que isso aí educa na marra, na verdade. Isso aqui é para previdência. Você não pode fazer outra coisa. Tem um caráter educativo que eu particularmente gosto muito. Você conversar com várias pessoas, principalmente as que têm filhos, você vai falar assim, você se preocupa com a educação dos teus filhos no futuro? Cara, 99,9% vai se preocupar. Você já pensou em guardar um dinheiro voltado para isso? Já pensei, mas eu não sei como fazer. Essa vai ser a principal.
E aí você entregar para a pessoa o seguinte, olha, com todo o conhecimento que você falou, Jefferson, ó, pode ter oscilação se você resgatar antes, mas se você planejar isso para 18 anos, vai funcionar muito bem. Pô, você entregou um negócio pronto para a pessoa. Isso, empacotou e entregou. Empacotou e entregou. Aposentadoria. O que o leigo tinha para aposentadoria privada? Previdência. Ponto. Que ele não sabe o que está acontecendo ali naquele fundo, que ele paga uma taxa de administração. O governo pegou, empacotou o negócio, entregou uma previdência privada, se a pessoa levar até o vencimento, obviamente, gratuita e com risco menor. Concorda comigo? Então é um negócio interessante. O problema, e você tocou muito bem nisso, são as nuances, porque a pessoa fala, vou botar aqui um dinheiro... Não considere isso um investimento de curto... Não é curto prazo. Então, não, coloquei ali, deu um problema, 2 anos eu vou tirar e vou tirar um dinheiro reajustado. Não tem essa garantia. Quem especula está muito feliz com o lançamento do Renda Mais. Claro. Porque as taxas fecharam, ele é marcado, vem tudo, né, do mesmo lugar, né, muito próximo das NTNBs. Sim. Né, e houve um fechamento no período desde o lançamento. E assim, no preço... O ágio já veio forte, é imenso já está forte. A diferença, né? O ganho em termos de retorno, preço contra preço, é grande. Mas, e se fosse o contrário, né? Você precisa, comprei aqui sem saber, aí não pode alegar, Sim. E eu não quero mais, eu quero o dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar. Pô, vai ter que entregar muito se tiver um revés nas taxas. Então tenha consciência disso. Agora, como instrumento para se resgatar lá na frente, um título de aposentadoria, tá te dando a inflação, mais alguma coisinha, tem as taxas lá, tem que fazer conta, mas é comparável, acaba sendo um produto eficiente. Isso. Perfeito. Aprendi a ver assim, Eric. Tema super relevante, né? Então a gente começou com renda variável, internacional e renda fixa agora, cobrindo aí boa parte do que é importante aí pro advogado enxergar essa oportunidade que a gente está tentando mostrar aqui, né, Fábio? Isso. E quem quiser ir a fundo, fala um pouco do seu projeto, Jefferson. Então, eu tenho o site Renda Fixa Prática, pode colocar lá no Google as 3 palavrinhas e vou estar lá na frente. Sem o NA. Sem o NA, mas se colocar o NA lá no Google aparece. Não vai abrir se você digitar direto. E lá eu tenho quais são os principais produtos que eu tenho lá, que são interessantes para quem quer acompanhar o mercado de renda fixa. Tem um relatório semanal, há 5 anos, está na análise 262. Eu pego, né, eu e Lisboa captura as principais notícias relacionadas à renda fixa para que a gente olhe os preços ali e tente relacionar o que está impactando, qual o intuito? Se criar esse conhecimento vindo das notícias de mercado, vincular aos preços dos ativos. Que é inovador porque não tem gratuito essa análise semanal. Me orgulho de dizer que é gratuito e orgulho de dizer que não tem mesmo. As casas de análise, as que têm semanalmente, cobram. A XP acho que tem um que é de 15 em 15 dias lá, da Dole, que é ótimo também, vale muito, muito bem a leitura. O propósito é sempre difundir o conhecimento, claro, né? E um outro que é um relatório mensal que eu comecei esse ano, que é o Carteiras de Renda Fixa. E aí vai te dar uma noção dos movimentos dentro de uma janela um pouco maior. E ali eu explico por que rendeu acima do CDI, que seria, não tem como ainda escapar do CDI, por que rendeu acima ou abaixo, o que houve com crédito privado, com os ativos da carteira que eu separei ali, para levar essa noção de investimento mais de longo prazo, de gestão de carteira. Esses são os 2 grandes produtos lá do site Renda Fixa Prática gratuitos. E vários artigos, várias planilhas gratuitas. Tem uma planilha lá que ajuda para a tomada de decisão por um dos caminhos. Eu vou retomar esse vídeo semanal que eu faço para levar esse processo de tomada de decisão para o investidor normal, né, pessoa física. Eu retomo agora que eu parei por conta de um curso que eu tenho, um curso intermediário que é voltado para assessor, planejador, que visa levar essa parafernália de tomada de decisão para que ou ele tome uma decisão consciente, calculada do investimento, ou leve isso para quem ele estiver assessorando, ajudando a investir.
É um curso que tem alguma turma prevista? Como então, é eu estou com uma turma aberta agora, vai até dia 18, restam 7 vagas. Lá no site Renda Fixa Prática tem o link, mas se você colocar direto cursos.rendafixapratica.com.br tem todas as informações lá, a proposta do curso, está tudo lá bem claro, eu dou 100% de garantia. É outra coisa que eu desconheço. Se o cara chegar na última aula e falar, não serviu para mim, ou não agregou nada, eu devolvo todo o investimento, porque eu tenho plena certeza que é inovador e que a proposta lá acontece, a entrega é feita. Então, quem investe em renda fixa, quer dar um plus aí na forma com que analisa a renda fixa, o material está lá, o conteúdo está lá. São mais de 20 planilhas para você aprender na prática mesmo o comportamento e investir na renda fixa, tudo com dado real, tá? Não é nada acadêmico, é completamente dados da B3, da Ambima, enfim, é um curso bem prático. Foi construído às minhas dores, eu levei muito tempo, assim, eu tive muita dificuldade de encontrar material prático para estudar, não tem, muito material acadêmico. Foi importado dos Estados Unidos e as nossas jabuticabas aqui são muitas. Então, na nossa renda fixa aqui, tem ótimos livros, eu indico vários lá no meu site. Tem um artigo para quem quer começar a estudar renda fixa, onde estudar renda fixa. Se colocar lá no Google ou procurar no meu site, vai achar lá. Então eu dou toda a trilha lá. Primeira coisa, estudar matemática financeira. Não tem como fugir da renda fixa, porque renda fixa é chata, é renda fixa, é matemática. A gente não vai ver filme na Netflix ou no cinema falando de renda variável, os caras ganhando dinheiro pra caramba, porque não é esse o mercado de renda fixa. Renda fixa é para cliente de longo prazo, investidor que quer ganhar dinheiro aos poucos e enriquecendo com solidez e com garantias de um bom retorno no futuro. Então é isso, acho que eu fui misturando as coisas aqui, mas eu tenho um curso no Renda Fixa, um curso intermediário voltado para planejador, para quem já pulou aí o investimento básico, quer tomar uma decisão consciente calculada na renda fixa. Cara, muito bom. Maravilha, queria te agradecer a presença, muito bom, que eu acho que é um assunto muito relevante, tanto para quem quer tomar um novo caminho na carreira, quanto para sua vida mesmo, um conhecimento que vai melhorar a sua vida, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade e assim, as portas estão abertas, né, pelo jeito, então é só chamar e com certeza, sempre abertas. Eu tenho certeza que tem muito assunto pela frente. Muito assunto. Já estamos contando com você para novas conversas. Ah, sim. Renda fixa nunca vai se esgotar. Até porque onde está o dinheiro da maioria das pessoas. Então sempre vai ter uma dúvida para ser sanada. Muito obrigado, Jefferson. E obrigado a você que assistiu a mais esse Vírgula Jurídica, o podcast onde o saber não tem ponto final. Até a próxima.